172. Vamos para a lição de número 172. Lágrimas. Porque aqui fala sobre Maria está falando, olha, vai até Jesus, vá até ele, faça o que ele está fazendo. Então já o próximo versículo é o seguinte: caso você estiver vivendo lágrimas, ou seja, em dificuldade, dor, sofrimento, né? Então ele está dizendo assim, Jesus nos disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos ler depois comentando. Ninguém, como Cristo, espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Lastimou-se, Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choram nos círculos do martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracteriza-se as lágrimas através de origem específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Ele vai falar aqui sobre as nossas lágrimas, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Ele está dizendo assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muito bem. Mas é importante esse vinde a mim, porque o Cristo dá uma condição: tomai sobre vós o seu jugo. Lembra a continuidade? Então, não adianta nós irmos até o Cristo sem sabermos ou sem termos a noção do que estamos fazendo, de certo e de errado na nossa vida. Porque senão nada vai adiantar. Muitas vezes estamos indo até o Cristo chorar, pedir, e quem é o causador de todo o sofrimento da nossa vida somos nós mesmos. E aí como é que ele vai nos ajudar, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Ninguém como o Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Ninguém fez isso. Aliás, Jesus veio no momento de muita opressão da humanidade pela maldade dos homens, né? Os ricos, os poderosos, estavam escravizando literalmente os fracos, os pobres. Então havia muitas pessoas oprimidas. E naquele momento ele veio e ainda trouxe muita fortaleza e ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra lágrimas e abominam a expressão de sofrimento. E aqui ele está falando assim: quando o discípulo reconhece que o Cristo veio com essa boa notícia, de muita esperança, de muita força, muitos cristãos condenam as lágrimas.
e abominam as expressões de sofrimento. Mas vamos entender aqui o sofrimento dele em relação ao sofrimento, o que ele quer dizer como sofrimento, o que nós significa e o que nós dizemos como sofrimento. O sofrimento de Emmanuel é mais abrangente. Vamos lá, vamos entender, calma. O paraíso já estaria na Terra se ninguém tivesse razões para chorar. É verdade. Mas temos, não é isso? Razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos que estivessem cansados e oprimidos sobre o peso oprimidos sob a peso de desenganos terrestres. Quando você estiver muito cansado, de ter trabalhado, cansado do quê? Não é só de ver as injustiças e a maldade do mundo, mas o verdadeiro cansaço é de estar lutando para se transformar num ser humano melhor. Esse é o cansaço mais nobre da alma. Porque cansaço de ver o erro dos outros e os seus erros. Você deveria estar cansado de cometer os mesmos erros a partir do momento que já sabe o que é certo. E é isso que deveria nos oprimir e deveria nos entristecer muito, porque o erro dos outros cabe aos outros corrigi-lo, não a nós. Então o principal cansaço que ele está chamando é assim: olha, quando você estiver cansado de lutar contra suas má tendências, seus vícios, seus erros, e toda vez se sentir vencido pelo mal, ou seja, você faz 3 coisas boas e começa a fazer o mal, parece que você vai largar o vício e volta para o vício, parece que você vai, ou seja, você está sempre repetindo os seus erros, e estiver cansado, aí ele chama. Então, cansados e oprimidos sobre o peso de desenganos terrestres, das ilusões terrestres. Olha, ele não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação, porque agora ele vai consolar, né? Aí nesse caso, sim, Cristo vai consolar. Por quê? Ele vai mostrar para nós que todo aquele ensinamento que ele deu e que nós sabemos e não estamos conseguindo colocar em prática, ou seja, estão trabalhando, estamos suando, estamos cansados de tentar colocar em prática, e vira e mexe, acontece uma situação e eu volto a errar tudo de novo, ele vai consolar-nos, dizer: calma, tenha mais forte, isso mesmo, acontece, não é na primeira vez que você consegue, insiste no bem, acredita no bem, tenha fé, ele está se consolando você. Mas para aqueles que vão até o Cristo sem saber nem aonde está o erro, é meio complicado para ser consolado, porque esse já está desesperado, ou seja, ele não sabe nem se é ele o autor do próprio erro. Às vezes ele está desesperado porque ele não aguenta ver a maldade dos outros. E aí como é que o Cristo vai consolar ele? Não tem como consolar. Cada um de nós é responsável por se autotransformar. Ninguém tem o poder de modificar ninguém. Nem o Cristo teve esse poder de nos modificar. Ele nos dá condições para que nós, a partir do conhecimento, do entendimento, colocar em prática na nossa vida e então nos modificarmos. Então, vamos separar aqui os sofrimentos, que nós falamos aqui no começo da lição. O sofrimento de ver os erros dos outros, de ver o mundo como está, esse erro não deveria nos perturbar tanto. Ele perturba sim, porque quem não gostaria de ver nos jornais, nas notícias, só coisas boas? Perturba. Mas o pior não é o que os outros fazem. O pior é o que nós fazemos de maldade aos outros, porque nos tornam pessoas, nós nos transformamos em pessoas maus. Então, o principal erro é o que eu cometo. É o erro pelo qual eu vou responder por ele, porque eu sou o autor dele. Esse erro, eu tenho que começar a tomar pé dele, a estar consciente dele.
a entender que está errado e querer eliminar da minha vida. Aí eu posso buscar o Cristo como consolo. Aí ele tem um consolo. No momento em que eu estou tentando, vamos supor que eu estou tentando sair do vício da droga. Tento, não consigo, tento, não consigo, tento, não consigo, tento, não consigo. Estou tentando, vou em busca, faço tratamento, não consigo, estou tendo diversas recaídas. Aí eu posso buscar o Cristo, porque eu sei que eu quero sair da droga. Eu estou lutando para sair da droga. Eu sei que ela está acabando com a minha vida. Eu sei que estou cometendo um erro enorme contra a minha existência, a minha reencarnação. Então fica fácil para o Cristo consolar. É muito simples. Ele pode nos dizer, qualquer pessoa pode nos consolar. Calma, não é na primeira tentativa que você vai conseguir. Calma, não é assim, não desiste não. É uma, é duas. Se você não desistir de você, você vai ser vencedor. Porque o perdedor é aquele que desiste de si próprio. Enquanto você estiver lutando para sair da droga, você é um lutador, você está de parabéns. Vencer ou não é uma questão de tempo. Calma. Então, você vê que é muito mais fácil de você trabalhar, consolar, fazer uma pessoa continuar uma atitude que ela já está consciente. Agora, imagine uma pessoa que está usando droga, não pensa em largar da droga, não acredita que a droga é o problema da vida dela, está se mutilando o seu corpo completamente, vivendo de maneira desumana na rua, abandonada, feito mendigo, comendo o que deve adoecendo. Buscar o Cristo, como ele vai consolar essa pessoa? É meio complicado consolar, porque teria que, para falar qualquer coisa a essa pessoa, ia ferir o que ela não acredita. O que ela vai ferir o que ela acredita, perdão. Se você tentar ajudar uma pessoa que não está convencido dos seus erros, você está ferindo uma crença que ela acredita, que tudo que ela está fazendo está certo. Imagina você falar para uma pessoa, olha, isso aqui que você está fazendo está errado. Ela não vai aceitar, porque ela acredita que está certo. Então não tem como consolar. Você vai mentir para essa pessoa, dizer, não, você está certinho, você é um santo, você não erra, continua assim. Lógico que você não vai falar, né? Não, você vai ter que falar a verdade quando ela te procura. E ao falar a verdade, você vai ferir uma crença de que ela acha que está certa. Então não tem consolo. Só se consola quem já sabe o caminho, já entendeu, já compreendeu e está precisando de força para continuar o caminho escolhido. Aí você consola. Ele está dizendo, vinde a mim todos vós que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos ensinarei. Eu vos darei a lição da vida. Eu vos ouvirei. Eu vos consolarei. A palavra consolo mostra que não é o momento de nós irmos até Jesus para ele nos explicar tudo, porque isso já está explicado nos evangelhos e através da doutrina espírita e de outras religiões sérias do mundo. Então não é para isso que nós vamos até ele. Nós vamos até o Cristo depois que nós conseguirmos compreender seus ensinamentos e tentarmos, lutarmos muito na nossa vida para colocar em prática e não conseguimos. Caímos todas as vezes e vamos manter junto do Cristo para que a gente não desista no mundo onde todos à nossa volta diz que não vale a pena. Então vamos lá. Ele não amaldiçoou, né, os tristes, consolou-os. Convoca-os e consolação. Muita gente acredita que a lágrima, sintoma da fraqueza espiritual, aquela lágrima, lágrima sentimental, de muito sentimentalismo, de dor, de sofrimento, sintoma de fraqueza espiritual. Muita gente acredita na lágrima de sintoma de fraqueza espiritual. Não, ela está falando assim, ó, não se apiede de si próprio. Porque nós cristãos aprendemos a lamentar muito enquanto oramos. E dessa maneira a gente acaba
idolatrando o martírio, o auto-martírio. Muitas vezes nós nos colocamos, durante as orações, muito em papel de vítima, de pobre coitados, de seres praticamente abandonados na terra, sem um pai misericordioso, sem os bons espíritos, sem dá a impressão, às vezes você vendo um cristão orar, que ele está literalmente, que Deus não existe, que a justiça não existe, que a bondade não existe, e não é isso. Então, cuidado cristão na autopiedade, não, através de uma oração, não exagerar de maneira a praticamente dizer que o cristianismo não existe. Que não existe justiça, ou seja, que não existe Deus, que não existe o amor, que não existe a harmonia, a fraternidade, a misericórdia, a paz. Então tome cuidado, por isso que ele está falando, muita gente acredita na lágrima sintoma de fraqueza espiritual. Aí ele vai falar, no entanto, Maria soluçou no Calvário. Está mostrando assim, ó, calma, existe uma lágrima, existe um sofrimento positivo e existe um sofrimento negativo. Então ele vai falar assim, ó, esse choro, essa lágrima exagerada de dor, de sofrimento, de auto-vitimização não é boa, porque ela vicia, ela faz com que a gente se sinta, depois de um certo tempo, muito sofredor. E tira esperança, tira força, tira energia, porque eu começo a transformar a oração em lamentação. Então eu começo a repetir as dificuldades, repetir a minha vitimização. Imagina assim, ó, imagina um doente que todo mundo, os médicos, a família, está fazendo tudo para que ele sare daquela doença. Mas tudo que o doente fala é da doença, do sofrimento da doença, da dor da doença, da dificuldade da doença. Ele não consegue perceber que ele está tomando um remédio que já melhorou, que ele já está conseguindo levantar da cama que antes ele não levantava, por exemplo, que todo mundo que está à volta dele está ajudando ele, que ele, graças a Deus, tem quem socorre ele. Realmente, a doença em si talvez não foi curada, mas com certeza, com a quantidade de amparo em cima dele, ele está bem melhor que uma pessoa com a mesma doença sem nenhum amparo. Quando eu estou na vitimização, eu não enxergo a misericórdia de Deus. Eu só enxergo o sofrimento, a dificuldade, só aponto os problemas, só vivo nervoso, irritado. Então é por isso que esse tipo de oração, esse tipo de sofrimento não é bem-vindo para o ser humano. No entanto, ele está falando assim, Maria soluçou no Calvário. Olha, Maria, mãe de Jesus, até soluçou de tanto chorar no Calvário pela morte de Jesus. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Choraram. Os primeiros cristãos choram nos círculos do martírio, quando é colocado na arena aqueles cristãos, mulher, criança, idoso, jovens, para os leões devorarem, né, enquanto todos assistiam àquela festa horrível, sanguinolenta, né? Então, mas ele está dizendo, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Olha bem a colocação dele, tá? Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Ou seja, você descarrega o cansaço, você se alimenta. Se você utilizar as suas lágrimas, uma oração para se alimentar de esperança, de força, de coragem, positivo. É o que a meditação te faz. Mas se ao você começar a lamentar o seu sofrimento, dificuldade e dor, se ao começar, você começa a criar uma história de vitimização, de auto-vitimização, você não vai conseguir se alimentar. Você vai terminar a oração cansado.
E vai chegar um ponto de não entender Deus. Poxa, Deus é tão bom, tão justo. Eu me lamento tanto, eu falo tanto do meu sofrimento e nada de bom acontece. Então, a Josefina disse que deu tudo certo. Então, nós temos que pensar que tomarmos cuidado, mais uma vez, nós estamos falando da oração, nós estamos falando da palestra na passada oração, da oração, que, cuidado, não utilize a oração como instrumento de auto-vitimização, de autopiedade, de lastimação, de reclamação, porque acaba você viciando nisso, tá? Use o contato com Deus para lhe trazer força, esperança, coragem, entendeu? Quando você pensar no Cristo, nos bons espíritos, em Deus, sempre tenha em mente de que, apesar do inferno que você estiver vivendo, o que te espera lá na frente é 1.000.000 de vezes melhor. Se você fizer isso. Então, a oração que você está fazendo não é para você reclamar das suas dificuldades, mas é para você fechar os olhos e tentar enxergar, sentir, perceber o futuro que você te espera lá na frente. É isso que eles faziam. O Paulo de Tarso, nos momentos de maior dificuldade, de maior dor, ele via luz, ele via os benfeitores visitando ele, ele tinha contato com o bem. Nós não, da dificuldade nós só temos contato com a lastimação, com a reclamação, com a dor, né? Então o que a gente tem que fazer é isso, transforme a dor, transforme a dificuldade num momento de você buscar, fechar os olhos, não fale do seu problema, porque Deus sabe. Tente enxergar, se você conseguir vencer tudo isso, aonde você irá. Tenta sentir o que você sentirá caso você vença tudo isso. Tenta se aproximar com a dor de Deus. E não unir-se à sua personalidade de vitimização. Sai dela, diz assim, estou passando por isso. A dor, se for uma doença, é difícil. Mas se eu conseguir vencer essa dor, se essa dor não me derrotar, se eu não permitir que ela impeça eu de fazer o que eu tenho que fazer nessa terra, eu tenho certeza que eu vou sentir essa paz que eu estou me sintonizando agora. Eu tenho certeza que eu vou sentir essa leveza de consciência que nem a dor me derrotou, que nem a dor me parou. É isso que nós temos que transformar. Consegui fazer vocês entenderem? Se eu não conseguir, pode colocar aí no comentário se não conseguiu. Mas se conseguir, tentem fazer isso. Porque aí nós vamos entender que quando eu abro o olho depois de uma oração dessa, que eu experimentei aquela paz de consciência de missão cumprida. Parabéns. Apesar da imensa dor que você sentiu, você não parou. Você fez o que tinha que fazer. Eu consegui sentir isso a hora que eu abro, passou a dor praticamente. A dor já não é mais o meu empecilho. Agora, se eu enalteço a dor na oração, se eu vanglorio a dor, se eu trago para ser o meu vale de lágrimas, o meu martírio, a minha cruz, aí não tem mais o que fazer. Como é que vai haver consolo? Não tem como. E por isso que algumas pessoas, quando vão fazendo orações, vão ficando mais secas. Fazem oração, não encontram consolo, porque elas abrem os olhos depois da oração e continuam com a dor. Vamos colocar a dor, por exemplo. Continua com o vício, quem é viciado. Continua com o erro que está cometendo. Continua. Ela faz de novo, continua. Nada muda. Nada muda. Pelo contrário, alguns dizem assim, parece que está ficando até pior. Está ficando até pior. Está ficando pior porque você está enaltecendo a dor e não Deus. Você está enaltecendo a dificuldade e não a força. Você está enaltecendo o agora e não o futuro, o amanhã que você vai ter quando você superar a sua dificuldade. É por isso. E aí então prantearam e seguir o caminho do Senhor.
sofreram e anunciaram a boa nova da redenção, mesmo sofrendo. Não pararam. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cristão é aquele que não vai se calar verbalmente e nunca parar de dar bom exemplo. Quando alguém perguntar o que um cristão pode fazer no meio de uma guerra, no meio de um conflito, no meio de um problema grande, falar, ensinar a verdade, falar a verdade e se comportar da maneira leal aos ensinamentos do Cristo. E se isso lhe trouxer uma pena terrível por se comportar assim, seja feita a vontade de Deus. Porque aqui está dizendo que eles padeceram e morreram leais à confiança suprema. Então, não vamos fingir que não somos cristãos para ficar vivo nesse mundo. Não vamos fingir, não vamos emudecer, não vamos copiar o mau exemplo das pessoas que não são cristãos para ninguém nos enxergar, para nós não sermos vistos pela multidão dos lobos. Se os lobos querem devorar as ovelhas, devorem. Mas nós morreremos dando o nosso testemunho de exemplo, de atitude e palavra até o fim. O cansaço experimentado por amor ao Cristo, aí ele está falando, o cansaço experimentado por amor ao Cristo, não o cansaço de ver o erro dos outros, não é o cansaço de que vê a iniquidade das pessoas, o cansaço que você experimentado por você, o cansaço que você está sentindo por ter experimentado o amor ao Cristo, converte-se em fortaleza. Mas se você não fez nenhum esforço para seguir o Cristo, o que vai virar? Nada, não tem o que virar. Algumas pessoas dizem, o que adianta eu ir na religião, eu estudar a Bíblia, eu fazer caridade, desconectado daquilo que eu estou fazendo. Fazer caridade, por fazer. Você não vai cansar da experimentação, não vai. Porque você está desconectado, não adianta nada, ele está falando a verdade. Quando você estuda e experimenta o conhecimento na tua vida, você vai sentir cansaço. Quando você faz caridade com amor, você vai sentir o cansaço. Quando você vai à religião e busca adotar, participar de todos os princípios, você vai sentir o cansaço, porque o nosso corpo sente. Natural. E muitas vezes algumas rotinas também do ato da caridade também cansa. Não pensa que é fácil, não. Imagina dar passe. Você dá passe todo dia, você vai ver como cansa a rotina do passe. Não é simples, não. Então, mas aí você é um cansaço da experimentação por estar tentando. Não é o cansaço de ver o outro fazer errado ou de ver o outro fazer o certo e você está cansado. Aí ele diz assim, as cadeias levadas ao seu olhar magnânimo, cadeias, barras de ferro, transformam-se em laços divinos de salvação. Eu diria até muito interessante, porque um cristão preso, um cristão do lado da cadeia, dentro de uma cadeia, se ele parar para pensar, é ótimo para ele. Porque a cadeia é o único, se for uma cadeia, aqui nós estamos considerando uma cadeia única, não essas cadeias atuais aí que eles aprontam com as pessoas que estão presos, né? Mas vamos colocar como era antigamente. Uma cadeia onde é uma cela, onde eu fico dentro com uma ou duas pessoas, sobre a vigilância ali e tal. É uma coisa, para um cristão, num momento de muito tumulto, ótimo. Porque ele está afastado do mundo, protegido do mundo. Se ele estivesse lá fora, nossa, quantas coisas que poderia estar acontecido com ele, quantos testemunhos ele teria sido chamado para ter que dar.
Quantas vezes ele tem que decidir, ou ele morre ou ele mata? Na cadeia ele está ali. Então, a cadeia, nesse caso, se transforma em laços de salvação. Mais ou menos assim, quem ficar preso nesse momento de conflito é uma salvação. Eu vou colocar você num cantinho, você vai ficar salvo aí, protegido, ninguém vai chegar até você, e o mundo aqui fora vai virar um tumulto. Então, só de você estar num cantinho protegido, você já está um ponto de salvação. Você vê que como muda o olhar, a visão? Muitos de nós pensaríamos assim, nossa, o fulano está preso. Imagina que você está numa guerra, o Brasil está em guerra, terrível, e mandam você para a prisão. Você está protegido da guerra. A guerra está acontecendo lá. Quando algo, sei lá, o que resolver aí, chega até você. Quantas pessoas não estão sofrendo lá fora que não foram para a prisão? Muitas vezes na prisão você tem comida, você tem direito a muitas coisas. E quem está lá fora tentando sobreviver já está sem comida, né? Já está doente. Então, às vezes os piores lugares se convertem para um cristão um bom lugar de salvação, porque afasta-os das tentações do mundo terrível, tentações não, das injustiças do mundo. Então, caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Está mostrando assim, a origem das lágrimas, o choro é o mesmo, né? Todo mundo chorando. Maria chorou pela morte do Cristo, Pedro por ter negado Jesus, Paulo na porta de Damasco. Esse é um tipo de choro, de lágrimas, tá certo? Então, de origem específica. É uma lágrima diferente. Ela é construtiva. E aí está dizendo, quando nascem da dor sincera e construtiva, imagina assim, ó, que você chora por querer fazer o bem. Vou tentar entender assim, talvez fique mais fácil. Vamos supor que eu estou chorando por estar sofrendo com uma determinada situação. Por exemplo, aqui, no meu emprego, eu ganho bem, sustento minha família, está tudo ótimo, nossa, minha vida está muito boa. Só que no meu emprego eu tenho que fazer algumas coisas, como aceitar propina, como pegar dinheiro de maneira fácil, para fazer trabalhos, para furar fila, para fazer coisas que não é permitido por lei, mas eu posso fazer porque tenho esse poder de fazer, então eu faço porque recebo mais dinheiro. E de repente a polícia descobre, então chega até mim. Agora vamos lá, eu estou no meio de uma situação dessa. Então eu vou correr até Deus, vou correr a Jesus, a Maria, para que a polícia não me prenda. Né? Não é isso? Para que a polícia não me prenda. É uma dor sincera? Para que eu não perca meu emprego. É uma dor sincera? Até agora eu não pensei, será que eu vou parar de receber propina? Porque se a polícia não me prender, eu cheguei a pensar se eu vou largar de fazer a coisa errada com o meu trabalho ou eu vou continuar fazendo. É isso que é dor sincera. Porque muitas vezes nós só queremos, através da oração, libertar do que nós não queremos nos acontecimentos, no que nós não aceitamos. E não da parte boa dos acontecimentos, só da parte ruim. Vamos lá. Deu para compreender? Quando eu faço isso, eu estou fazendo um jogo com Deus. Eu sei que eu estou usando o meu emprego errado. Mas quando vem as consequências do mau uso, aí eu não quero a consequência. Então eu pego Deus, eu pego a justiça de Deus, eu tento ludibriar, dizendo, olha, só não me deixa prender, não me deixa levar para cadeia, eu não mereço. Ainda fala assim, tem tantos aí que fazem também, como dizendo, olha,
Ô Jesus, faz vista grossa para mim, vai atrás dos outros que rouba mais. Então, no meio dessa situação, eu estou querendo barganhar. Isso não é uma oração sincera. Isso não é uma lágrima sincera, não é um choro sincero. Eu quero apenas que Deus proteja que eu continue roubando sem ser pego. Tem sentido uma coisa dessa? Tem muitas coisas sem sentido na nossa vida, nas nossas orações. Tá? Então isso não é dor sincera. E construtiva. Ele está dizendo mesmo, quando nasce da dor sincera e construtiva, que você vai se tornar um ser humano melhor, que você vai construir, progredir, crescer, desenvolver, caminhar. São filtros de redenção e vida. Quando você chorar, porque você quer fazer o bem e quer construir, crescer, parabéns. E não está conseguindo, ótimo, essa dor é sincera, né? Então você está querendo largar de um vício, largar de um comportamento, largar de uma emoção que você sabe que está acabando, de vingança, largar de um pensamento fixo em querer matar, fazer mal a alguém, de inveja. Ótimo, você está querendo crescer, construir na sua vida, se tornar um ser humano melhor. Parabéns. E nesse caso são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Desespero, percebe que se eu permito o desespero tomar conta na minha vida, eu perdi a esperança. Se eu perdi a esperança, eu desconectei com Deus. No desespero, pedimos coisas absurdas. Aí sim que eu me enrolei totalmente. Tá certo? Para que eu não entre em desespero, eu tenho que manter a minha fé muito forte. Porque aconteça o que acontecer, eu sei que tudo está na mão suprema, misericordiosa, boa e justa, soberanamente. Se eu tiver certeza disso, desespero não existe comigo. Agora, eu posso sentir medo. Outra coisa do desespero é achar que o mal possa vencer. Se eu acho que o mal pode vencer, então eu já me afastei, eu não compreendi, não é me afastei, eu já não estou compreendendo a profundidade da bondade. Está faltando mais conhecimento. É impossível o mal vencer. Impossível. Então, são venenos. Ele diz assim, olha, desespero são venenos mortais. E desespero chega também, por exemplo, esse que eu citei aqui, esse exemplo da pessoa estar recebendo propina no emprego e a polícia enxergou ele, veja só, ele sabe que isso vai acontecer. É quando a polícia chega, por que ele está desesperado? Porque ele tem culpa. Ele sabe que está fazendo errado. Ele pode justificar para o mundo, dizendo, não, todo mundo faz, então eu também fazia. Não, o que custa fazer de vez em quando? Ah, não, é que eu não ganho muito bem. Ah, não, é que isso, é que aquilo, que aquilo, né? Que a gente tem um monte de desculpa para dar, mas eu sei que está errado. E quando a polícia bate, ele sabe que está errado. O desespero é que ele foi pego. O desespero não é porque ele se sente, convencido de que nunca mais vai fazer. O desespero é porque ele foi pego. Só. Então ele quer que Deus livre ele dessa flagrante e pronto, só. Então não é sincero, não se constrói, não é honesto. Que nós saibamos então de hoje em diante perceber quando estamos ficando desesperados, se é porque sabemos que estamos fazendo errado. Tá? Tome cuidado. Já é um grande indício o desespero. Outro é não entender a dor do desespero, né? Então acontece uma coisa, como eu não entendo, então eu estou perdido, eu me desespero.